as suas contas em dia e sempre dentro da lei é uma das principais bases para o bem-estar. E o melhor de tudo é a facilidade com que pode garantir essa fase da vida. Explicar e entender em conversa simples e descontraída é o objetivo do Contas a Direito com Madalena Marques. Estamos aqui para ajudar e, portanto, dúvidas que tenham, podem colocar-nos. E Manuel Gomes. O que é que se pode fazer e onde é que podemos cair no erro? Pensamos que estamos a fazer tudo bem e estamos a fazer de forma errada. Na radioava.global. Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Contas a Direito. Eu chamo-me Madalena Marques, sou advogada e comigo tenho o Manuel Gomes, que é contabilista certificado. Boa Olá, tarde. Manuel. Olá, Madalena. Boa tarde também a todos os que nos seguem nas redes sociais e na radioava.global. Ora bem, Manuel, hoje vamos propor aos nossos ouvintes e aos nossos espectadores um tema muito interessante e com um impacto muito significativo, que são as tributações autónomas. Sim. Manuel, o que é que podemos dizer sobre tributações autónomas? Ora, tributações autónomas. Tributações autónomas, como o seu nome indica, não estão ligadas ou para outra. Elas são aplicadas quer no IRS, quer no IRC e são de forma autónoma. Por isso, qualquer um ato pode logo ter a sua tributação. Ou seja, uma tributação neste âmbito não depende de uma empresa ter ou não ter tido um determinado lucro. É uma coisa Exatamente. Completamente distinta. É distinto. Esta tributação Não autónoma... só as empresas, é essa ressalva que é preciso fazer, é que as pessoas individualmente também estão sujeitas a tributações autónomas, embora pensem que não estão. Manuel, quando eu penso em tributações autónomas, eu penso, e corrigir-me-ás, sendo caso disso, eu penso em despesas que não se podem contabilizar normalmente ou que não estão associadas à nossa atividade. Não tem nada a ver com isso. Muito bem, então Isso esclarece-nos será lá, Manuel. fruto de outro programa. Ok. Isso será fruto de outro programa. Não, as tributações autónomas têm a ver com certo tipo de despesas que podem ser consideradas. No caso das empresas, já vamos à parte das pessoas Então, singulares. Manuel, primeira coisa que podemos afirmar, incide sobre despesas. Incide sobre despesas. Perfeito. Incide sobre Não incide sobre despesas. rendimento. Não, sobre despesas. Nas empresas, depois acaba por estar ligado aos rendimentos. Porquê? Porque elas são aceitas fiscalmente, mas são tributadas à parte. Ok. Contam para as contas do IRC, para o apuramento do IRC, mas são tributadas à parte. E podem ser agravadas. Se a empresa tiver prejuízo, elas são agravadas. Então, são de todo de considerar, ou seja, devemos nos afastar o mais possível das tributações Pois, mas há autónomas. muita coisa que não. Por exemplo, o que me lembro logo, quase todas as empresas têm um automóvel. Exatamente. Exatamente. E os automóveis, quase todos, estão abrangidos por tributações autónomas. Todas as despesas que os carros têm. Porque não são associadas à atividade da própria empresa, não é? Não são associadas à Claro. própria empresa. Normalmente são carros ligeiros de passageiros. Pois, Que ainda agrava para uso, para uso dos administradores. exatamente, Ou das dos pessoas, dos trabalhadores. E que agrava. E depois tem escalões. E nisto estamos a falar em escalões. Porque no caso das viaturas ligeiras, temos um escalão até 27.500, ou por outra 27.499,99. Depois temos um escalão seguinte que vai de 27.499,99 até, salvo erro, 30 e tal mil euros. 35 mil e depois, acho que é 35 mil. E depois temos acima de 35 mil. Não é? Ora, as despesas com estas viaturas, e eu estava correto, é até 27.499,99, entre 27,5 e 34.999,99 e acima de 35 mil euros. E depois também temos que, se elas são a combustão, são a plug-in ou são 100% elétricos. Se forem 100% elétricos, estamos bem que não há tributação. Pois, exatamente, para incentivar, com certeza. Se for
se forem plug-in, tem um abatimento. Não é? Estão no meio Normalmente são taxados só a 50%. Uhum. Se forem a combustão, são taxados a 100%. 100%. E com a agravante de que, se houver prejuízos, uma taxa, por exemplo, se for até 27.500 euros, até 27.499,99, que pagariam 10%, se tiverem prejuízos, pagam 20%. Isso é terrível. Ou seja, não só já têm um prejuízo e estão em situação difícil, como ainda por cima... Pois, mas é precisamente para evitar que haja os prejuízos fictícios. As pessoas carregavam as contas com despesas e depois não pagavam imposto. Claro, O IRC claro, não havia claro, porque só havia claro, prejuízos. Claro, não havia matéria E então tributária. estavas a pagar. Pronto, numa microempresa estavas a pagar 17,5%, não é? Porque tem taxa reduzida do IRC sobre o prejuízo. E punhas muitas despesas do carro e ias só pagar 10%. Pagavas menos do que se pagaste o IRC. Claro. Por isso isto era uma forma ardilosa de evitar as tributações, de evitar pagar IRC. Evitar pagar o IRC, exatamente. E então criaram isto. Ok, tens prejuízo, então pagas 20%. Que é para compensar. Para desincentivar, claro. Para compensar. E para desincentivar, porque de facto, feitas as contas, não sei se compensa estarmos a comprar viaturas em nome das empresas para uso interno, vou dizer assim, no sentido de... Depois há outra forma, que é afetares a viatura à pessoa e pagar em sede de IRS. Em vez de pagar em sede de IRC, faz um contrato de que compraste o carro, mas o carro é para utilização do fulano ABC e esse fulano é que vai pagar em termos de IRS e não é taxada a empresa em termos de IRC. Sim. Por isso, também há esta hipótese. Pronto, aí coloca-se outra questão, que é os escalões do IRS que são significativamente superiores às taxas do IRC, não é? Bem, mas são custos que entram para a empresa e depois a empresa não entra, porque quando tu estás a dar um carro a uma pessoa, estás-lhe a dar um benefício. Claro, estás é a como pagar se fosse... uma remuneração, exatamente, em espécie. Não é? Exatamente. E então vai pagar, essa pessoa vai beneficiar, isso vai pagar o IRS. Beneficia... Claro, é contabilizado exatamente como um ganho. Exatamente. E, portanto, nessa medida, depois do englobamento, logo se vê qual é a taxa do IRS que vai ser aplicada. Mas, efetivamente, podemos dizer que essas decisões de adquirir determinados bens têm que ser muito pensadas, não é? Sim, nas empresas sim. Muito pensadas. Agora também gostava que não fique só com a ideia que só as empresas é que têm tributações autónomas, que as pessoas individualmente também o têm. Desde logo quando as pessoas compram ações e as vendem, são tributadas autonomamente à taxa de 28%. Pois, taxa fixa. As pessoas, o arrendamento é taxado a uma taxa de 28%. Faz a retenção, depois faz o acerto final. Claro. E agora saiu com o Orçamento de Estado para 2022, saiu outra coisa. É que de antes poderia-se optar, havia rendimentos que se poderiam optar pela taxa liberatória, ou por a tributação autónoma, à taxa liberatória de 28%, e agora são sujeitos a englobamento. Manuel, e vão pagar o escalão máximo. A renda que o Sírio recebe de um particular, ela não é englobada no IRS? Pode ser ou não ser englobada no IRS. Mas não é uma opção do contribuinte. Havia uma opção do contribuinte. Mas e agora deixa de haver. Agora engloba e já está. Engloba e já está. Ok. Porque porque havia muitas pessoas que tinham rendas, muitas rendas, elevava-se o rendimento e só pagavam, em vez de pagar 48%, por exemplo, claro. 48% só pagavam 28%. Exatamente, porque todo esse rendimento era pago a 28%. Era pago 28%. Agora vai para o englobamento. Isso era muitíssimo favorável, não é? Exatamente. Muitíssimo favorável havia isso. E agora vai tudo, começou a ser englobado. Okay. E é obrigatório o englobamento. Nem há opção. Pois, exatamente. Porque as pessoas, quando fazem o IRS, e se têm alguns rendimentos de ações e tal, perguntam lá, querem englobar? Querem englobar? E às vezes há situações que
é vantajoso englobar. Pois, depende do rendimento Depende do global rendimento. que Até estejamos a 2021, falar, claro. até o IRS Claro. foi apresentado agora, 2021, era benéfico. Pois. Para outros casos, não era Claro, benéfico. temos, não é? porque passando um limite do escalão pode ser extremamente desvantajoso, Vantajoso. não é? Portanto, é necessário, essa opção é feita à luz do valor de rendimentos globais que se perspectivam, não é? Portanto, Exatamente. que se perspectivam, aliás, naquela altura em que estamos a fazer o IRS, já sabemos quais foram, portanto, não é uma perspectiva, é uma realidade, Verdade. é uma realidade que nos pode fazer decidir num ou noutro sentido. Sendo certo que agora, como temos um leque mais alargado de escalões, Pois. pronto, também a reflexão sobre a opção também é Sim, mais fácil. Mas esta medida do englobamento veio para penalizar precisamente as pessoas que mais recebem, Claro. que estão nos escalões Claro, mais acima. Claro, para obrigarem a englobar. Para obrigar a englobar, Claro. para irem pagar uma taxa Até porque, mais repara, elevada. dessa forma pagam não só uma taxa mais elevada sobre as rendas, como sobre o restante património. Exatamente, porque é o bolo. Fica no bolo. Exatamente. Vai contribuir para o total. Exatamente. E por isso aqui também há parece-me a mim, sendo grosso modo, não estive a fazer, mas parece-me que há aqui um pouco de justiça fiscal. Quem mais ganha, Perfeito. mais Claro, líquida. isso, não é? isso faz todo Mais o sentido. contribui. Não é? Faz todo o sentido. Mais contribui. Manuel, terminamos mais um programa. Espero que tenhamos sido úteis, porque essa é a nossa missão, Sim. a quem nos ouve e nos escuta. É lançarmos e nos pistas vê, para as pessoas tentarem pesquisar e analisar e verem. E pensarem sobre as suas situações Pensar, concretas, não é? E exatamente. tomarem decisões mais informadas. Recordo que estamos em radioava.global. Todas as sextas-feiras, mais ou menos às 18. Exatamente. Estamos nas redes sociais, estamos também no YouTube e estamos disponíveis para receber as vossas perguntas e as vossas sugestões sobre temas que gostassem de ver tratados. E para a semana estamos E para a de volta. semana estamos de volta. Muito obrigada, Até lá. Manuel. Até lá. Radioava.global